Caraca, eu tô muito surpreso, porque Han Solo é bom. É bom. Você vai entender agora por que nesse vídeo do Três Pipocas. Cara, eu gostei muito do filme, inclusive, assim, tudo que a gente veio lendo, né, através do tempo, a mudança de diretor, que o ator principal que fazia o Han Solo não estava convencendo. Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich, não tem coragem de pronunciar esse nome. Esse ator que é fantástico, que fez um... Filme dos Coen, né? Filme dos Coen, Ave César, pô, é um ator maravilhoso. Só que eu pensei assim, cara, por que esse cara? Tudo bem, ele parece um pouquinho... Cara, não parece. Não parece. Mas eles fizeram parecer. A voz então, é mas diferente. essa é uma das surpresas do filme. Que ele não parece com o Harrison Ford. No final eu já tava vendo certas coisas, jeito de olhar pra baixo, jeito cara. de falar, jeito de olhar. Não que, tipo, tô batendo palma pra mímica É como e se, tal. sei lá, o Klaus começasse a imitar o Han Solo muito bem, em algum momento você fala, caralho, tipo, não tem a ver necessariamente com o Han Solo, mas o cara pega os trejeitos e tal, que você de alguma forma consegue entrar ali. Não, porque o Han Solo não tem cachos. Você tá falando sério? No início você fica meio que desconfiando, porque também eu tava desconfiando do filme. Não tinha como desconfiar, o que aconteceu na produção, enfim. Trocar de diretor é um negócio complicado. Sempre é. Os dois diretores anteriores já tinham filmado 75% das cenas quando o Ron Howard pegou, então... Caio, qual é o nome deles que você sabe inteiro bonito? Phil Lord e Chris Miller. Phil Lord Phil e Lord, Chris nada Miller. como dar um tempo pra pessoa, né, pra informação vir à tona. O programa ao vivo é isso. Mas aí eu fiquei pensando assim, caramba, então quer dizer, o que poderia ter de inusitado, de corajoso, esse filme vai perder com a entrada do Ron Howard, que é um diretor muito habilidoso, né? Ele abraçou todos os elementos do gênero e ele entregou como se fosse um cara que dominasse totalmente aquele Cara, mas gênero. é isso. Han Solo é um filme competente, né? Eu acho que o que eu posso dizer do filme é isso. Não. Ele não se faz essencial, mas Não ele é aquele uma... filme obrigatório, vamos dizer assim. Mas eu acho que ele é uma boa sobremesa. É um filme que, pô, já que ele existe, que bom que ele é competente na sua Mas não sei, porque do concepção. ponto de vista da trama e a gente ficar brincando de ser um Han Solo Origins, eu acho, na verdade, ele é relevante pra compor fazer certas ligações dentro do cânone, assim. Totalmente, Tipo o quê? Eu acho que, pô, ver o início da história do Han Solo é uma coisa interessante. Por que foi um cara que ele tava mais preocupado mesmo com a grana? Por que ele foi um cara que claramente é sensível às relações humanas, mas ele preferiu se fechar e falou, não, eu sou objetivo, eu vou fazer parada pra eu sobreviver, pra eu conseguir minha grana e tal, que é como a gente conhece ele no Nova Esperança. Como é que ele chega a isso? Como é que ele e o laço entre o Chewbacca se estabelece? É um dos melhores personagens da trilogia original. Han Solo, ele roubou a cena. Ele chegou com o carisma do Harrison Ford. Ele consegue ser mais carismático do que Totalmente. do Então o que acontece? Skywalker. Como é um personagem muito saboroso, suculento, e ele já começa a nação assim meio que no atropelo, você gostaria de ver como foram os elementos que construíram aquela personalidade. Todos os elementos que você ouviu falar, toda a audácia que fez dele um dos maiores pilotos da galáxia e ter a Millennium Falcon e essa amizade com o Chewbacca, é muito legal você poder visualizar como cada coisa aconteceu. Esses episódios aconteceram e tudo faz sentido. E as alusões que são feitas à trilogia original são muito deliciosas. Ele é um cara que, a princípio, né, ele não é o herói do primeiro filme, da primeira trilogia. É a primeira trilogia, que todo mundo viu mais, né, que tá há mais tempo. Só que ele foi uma grande roubada de cena e surpresa, pelo carisma, principalmente. Porque ele não é exatamente brilhante, ele é um bom piloto, isso com certeza. Mas, pô, o próprio Luke já é um piloto muito sinistro, com pouca experiência, porque ele é Jedi, entendeu? Ele tem a força. Ele tem a força, coisa que o Han Solo não tem. Então, o Han Solo é um humano comum Que faz o corre. que dá o gás. É um self-made man. Sim, de Na algum verdade, jeito. ele foi moldado ali pelas situações também. É circunstâncias. difícil, self-made man é difícil dizer. Mas ele conseguiu usar o que ele tinha e fez, assim, uma carreira... Não, eu brilhante. acho que ele fez o que ele podia, o melhor que ele podia com o que a realidade apresentou O pra ele. MacGyver da assim. galáxia. Caraca. Eu não sei, Moisés, eu acho que você tá eu não tentando sei te colocar dizer. ele num pote Eu acho que aí você tá que não precisa. escrevendo rótulos pro rapaz. Mas ele mereceu um filme, solo. A gente sabe que o Han Solo ganhou a Millennium Falcon do Lando. Num jogo. Numa aposta. Tudo isso é colocado e a gente tem a oportunidade nesse filme de ver essas histórias como elas aconteceram. O filme todo é inevitável ele ser um fanservice constante, porque você tá vendo ali o Han Solo pegando aquela arma dele, a icônica arma do Han Solo pela primeira vez, você tá vendo o primeiro encontro dele com a Millennium Falcon. E dentre os personagens que a gente já conhece e a gente tem a oportunidade de ver em origem, tem o Lando e tem o Chewbacca, né? Eu acho, na verdade, eu tava brincando com isso, que eu acho esse filme quase tão Chewbacca Origins quanto
Han Solo Origins, assim. Total, acho tem que sim. muito da formação do Chewbacca também. É porque, né, por ele ser menos... Eu ia falar menos vocal, mas ele nem é menos vocal, ele é muito vocal. Ele é vocal. Mas menos usar palavras, né, a gramática Ele não é dele. verbal, né? A gente não é versado na gramática dele. O Han Solo é bom, né? O Han Solo consegue falar a língua Wookiee. É, muito bom. Isso é uma surpresa boa de como, quando aparece no filme, como é que aparece. Mas eu acho que ele, as motivações dele, por que ele seguiu com o Han Solo, por que ser parceiro desse maluco, né? O que faz essa união acontecer. muito E por legal que ele tipo, resolve também, tipo, lutar, em algum momento ele vai se identificar com uma outra causa. Todas essas coisas estão colocadas lá e a construção dele é muito interessante, assim. You think everything sounds like a bad idea. Uma coisa impressionante, como a gente ficou convencido. O Alden é o Harrison Ford fazendo um jovem Han Solo, o Donald Glover é um jovem Billy Dee Williams fazendo o Ian Calrissian. É impressionante como é que ele consegue pegar todo aquele charme, toda aquela arrogância, não, aquela autoconfiança, né? Não, é autoconfiança, porque ele é habilidoso Totalmente também. habilidoso. Não, e é o charme e aquela vaidade, até o modo de falar que ele conseguiu captar do Billy Dee Williams. O Donald Glover é um ator extraordinário. Impressionante. Ele é muito bom. Ele compôs um Lando com uma segurança, né? Ele trouxe o Lando totalmente pra ele. Assim. Exatamente. É muito maneiro isso. Ele não precisou necessariamente imprimir o Billy Dee Williams, só que você pega... O que compõe o Lando? Beleza, eu vou transformar isso... Como é que eu seria que eu Lando. veria e faria É muito, cara, isso eu achei incrível, achei muito maneiro. É porque diferente do personagem do Han Solo, desculpa te cortar, o Han Solo ele é extraordinário porque conforme ele vai improvisando, essas improvisações dele darem certo e funcionarem, é que é incrível, assim. E ele se jogar nas coisas. E o Han Solo é o mesmo Han Solo nesse sentido desde a trilogia original. É um cara que, vamos meter cara de fazer mesmo que seja maluquice, impossível. Porque no meio do calor do momento, eu sei o que fazer de algum jeito. O Lando não, o Lando ele realmente já sabe fazer as coisas, ele já sabe pilotar, ele já entende daqueles lugares, ele já conhece um monte de gente, ele joga o jogo, né? Então ele tá muito tranquilo e confiante. É legal. E eu sempre senti falta de ver o Lando mais nos filmes do Star Wars dos antigos. Eu gostava da participação dele, eu queria ver sempre mais. Então nesse filme a gente tem a oportunidade de ver mais camadas dele. A gente consegue entender até nuances do personagem, o que a gente já viu aí roteirista falando sobre questão até de sexualidade do personagem, que nunca foi discutido em outros filmes. Sim. Então é maneiro ver isso. Agora, é um personagem riquíssimo e é muito interessante ver os dois em cena. O Ron Howard ele teve o cuidado de botar os dois em cena, reproduzindo coisas que nós veríamos mais tarde em Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi. Tem aí alguma coisa que quando você for ver de novo, o Retorno de Jedi e Império Contra-Ataca, você, caramba, já vi isso. Isso esteve lá atrás. Foi assim que nasceu o laço de amor e ódio, vamos dizer assim, entre o Lando e o Han Solo. É muito legal como isso é colocado. É mesmo. Se você ainda não viu o filme e não quer saber spoiler nenhum, essa é só hora de deixar esse vídeo, vai lá ver o filme e depois você volta pra terminar esse vídeo aqui, beleza? A gente vai começar a dar spoiler nesse pedaço do bloco aqui. E, enfim, agora podemos falar em paz. Isso. Que revelação doideira, né, mano? A gente tem aí, acho que a maior surpresa do filme, com certeza a gente não pode deixar de comentar aqui, foi a participação do Darth Maul. Cara, eu achei doideira. Na verdade, eu tive que consultar, tipo, olhar, falei, cara, como é que o Darth Maul tá aparecendo aqui? Porque ele não foi cortado ao meio no episódio 1 e o Darth Vader era criança? Como é que... Não, a gente já tá numa cronologia onde tá na frente, o Han Solo tá na frente, ele tá entre o episódio 3, que é toda a transformação do Anakin pro Darth Vader, e o episódio 4. E o episódio 4, Uma Nova Esperança, ou seja, tipo, que entre esse gap tem 30 anos. E ele tá, tipo, entre 3 e 8 anos antes de Uma Nova Esperança. Isso. Então, como pode ser o Darth Maul ali vivo? E não me surpreende muito não, porque ele deve ter o fator de cura do Wolverine, assim como o Han Solo, ele é o MacGyver da galáxia. Inclusive, a morte foi uma morte pífia, ridículo. Eu pensei, esse cara vai voltar. Todo mundo queria, né, cara, que ele tivesse mais dele. As pessoas... Porque é espetacular. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. E o ator também faz muito bem. O próprio Ray Park voltou. Ray Park está. Não é a voz dele. Não é a voz dele, não era a voz dele também no original. Não era, né? Era uma voz toda trabalhada no sintetizador, no vocoder. Se tiver um spoiler que alguém pode contar pra ferrar o filme pra você, a gente acabou de fazer isso. Que deselegante. Né? Mas assim, também não é determinante de forma nenhuma. Não é na história. Não é determinante não, mesmo porque é um personagem que foi desperdiçado. Não é um spoiler na real, trama. Esse momento acontece bem no finalzinho e ele funciona mais como um possível gancho para um próximo filme, alguma coisa do tipo, porque ele tá ali fazendo planos pro futuro e tal, do que na narrativa desse filme. Esse filme, ele tá ali sozinho, funciona totalmente solo.
E tem personagens também muito legais. A gente consegue pegar tudo que molda a personalidade do Han Solo e o interesse amoroso dele e tal, pela Kira, que é uma personagem pois é, mais bem que isso, exatamente onde eu gostaria de entrar. Emilia Clarke. Nos outros personagens que a gente não falou ainda aqui até aqui, porque esse filme, na verdade, é cheio de personagens, assim. A gente falou muito do Han Solo, Chewbacca, Lando e tal, mas aí tem a personagem da Emilia Clarke, Kira, que é um personagem que a gente não tinha visto antes e tal, enfim. E que já aponta... bem interessante aquela personagem. Aponta pra ter uma... Né, ela continua na série, ela deve talvez apareça nessa nova trilogia. Isso é muito louco, porque a gente tinha... Uma das poucas certezas que eu tinha nesse filme é que, pô, vai ter um interesse amoroso e a mina vai morrer. Porque, assim, o Han Solo depois se interessa por sei lá quem. Uma tal de Leia, né? Não, assim, é porque eu não entrei mais de fato. Uma tal de Leia aí. Sim. Mas, enfim, a gente tem um relacionamento dele e se você pensava que ela ia morrer, ela não morre. Outras pessoas morrem. E eu acho maravilhoso o papel de mentor, de fato, que o Woody Harrelson tem na concepção do Han Solo. Eu acho muito maneiro. Inclusive pra ensinar pra ele que você não pode confiar em ninguém, porque as pessoas te traem, a maneira como ele se sente traído, tanto pela Emilia Clarke quanto pelo próprio personagem do Woody Harrelson. Mas também tem uma personagem androide muito interessante, assim. É o 337 o nome dela. Tá, que ele chama de L3, né? Porque tem essa intimidade, né? O Lando Calrissian ele tem uma intimidade assim. interessante com essa androide aí. O Lando Calrissian, gente, dá a entender ali que ele tem um relacionamento com um robozinho. Uma coisa meio carne e metal. A sexualidade dele é solta, assim, pode ser mulheres, músculos e circuitos, entendeu? L3! Let go of the mean man's face. E ela tem uma coisa curiosa, porque ela politicamente ela é engajada no direito dos androides. Sim. Né? Ela tem esse papel de ficar falando sobre isso. Apesar de eu ter uma crítica ao filme nesse ponto, porque eu acho um pouco caricato e eu acho que a personagem é colocada um pouco como se ela estivesse fazendo mimimi. Outra coisa, gente, Ela um quer vilão poder, maravilhoso. Esse filme tem um vilão maravilhoso, o Paul Bettany. Faz um vilão extraordinário. Parece um vilão James Bond. Ele tem características físicas marcantes e também é um personagem cheio de nuances. Ele é até um personagem que eu com certeza vou ver muito em cosplay das pessoas, porque ele tem uma arma muito interessante dele, ele tem uma maquiagem. Ele tem mais espaço de tela e mais relevância do que teve o Snoke, por exemplo, no Despertar da Força e um grande depois no Último desperdício. Jedi. Um grande desperdício. O Snoke, então, meu Deus do E o céu. Snoke, ele aparece quase praticamente só em holograma, no primeiro filme só holograma, no Despertar da Força, depois, quando ele, no Último Jedi, ele morre, e aí, enfim, apesar de ele não ter um tempo de tela absurdo, mas eu acho que a participação dele e o fato de a gente lembrar da existência da ameaça que esse cara proporciona, ele tá presente em outras partes do filme mesmo sem estar com O Snoke é a beat do Kylo Ren. Falando desse filme, acho que é legal também participação pequena, mas muito legal da Thandie Newton também, que é uma atriz excelente, que ela imprime muita verdade pra personagem dela e é muito forte o personagem. Na verdade, mulheres fortes. Lembrando que em 77, o primeiro Star Wars já fazia isso com a Princesa Leia, né? Mas também botou ela de escrava hipersexualizada, então assim... mas isso foi o terceiro filme. No primeiro filme você botou uma mulher que mete a mão na ação, vai lá e participa da ação, e botando, tipo, os dois heróis, vamos dizer assim, no chinelo, né? E Jon Favreau também muito bem de Rio, que é também um personagem muito novo, maravilhoso. Né? Mesmo com pouco tempo de tela, eles dão atenção pros personagens. Eu acho que, nesse sentido, a Disney tá acertando e segue acertando muito bem com Star Wars. E só uma coisa pra eu não esquecer, e que eu gostei muito, eu acho bem diferente dos Star Wars de uma maneira geral, eu acho. A fotografia e os tons de cores usados, assim, especialmente no início do filme. Não é um futuro ascético, não é um futuro sujo. Não, e não é um cinza azulado do Rogue One, por exemplo, que você vê mais. Não é tipo, sei lá, o Despertar da Força que já tem aquela coisa azul e laranja. Né? Vai pra outros lugares, outros tipos de fotografia. Nesse filme, o ritmo eu acho tradicional, eu acho o filme mais convencional nesse sentido da narrativa, mas eu acho que na fotografia, eu acho que tem coisas muito interessantes ali nas cores, no clima, a cena de guerra, que lembra até aquela cena do Glória feita de sangue, sabe, do Kirk Douglas andando no meio daqueles dois paredão que na verdade é um fosso e tal. Pô, aquilo ali me lembrou na hora, eu falei, cara, parece um plano do filme. Cenas de ação muito bem coreografadas, cenas de lutas muito empolgantes, coisa que a gente não vê à torta e direito por aí, não. Ron Howard me surpreendeu. Então vá ver no cinema, confira, Han Solo, uma história Star Wars, já tá em cartaz. A gente gostou bastante. Bom, eu gostei. O cara gostou mais ou menos. Deixa aí nos comentários aqui o que você achou, se você já viu. Se você ainda não viu, diz sua expectativa. Curte o vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Downplay pra não perder nenhuma novidade e ativar o sininho. A gente se vê na semana que vem.
Valeu, galera. Beijos.